Olá a todos, meu nome é Marcos Paulo e hoje estarei começando mais um estudo bíblico. Será um estudo muito interessante. O tema desse estudo se encontra em João 14, versículo 27. O estudo se chama A Paz de Cristo versus a Paz do Mundo, ou seja, a paz mundana. Qual é a paz da qual vocês têm buscado para as suas vidas? A paz de Cristo ou a paz do mundo? É referente a isso o estudo de hoje. Então, vamos ao estudo. E uma outra surpresa, que é o petisco. Vocês conhecem o petisco? Vou apresentar isso para vocês. Petisco. Ô petisqueira. Vem cá, garoto. Vem cá falar pro pessoal, vem. Não quer brincar muito não, mas tirar uma surpresa aqui do bolso. Cachorrinho para ele brincar. Que, garoto? Ó. Quer brincar não? Aqui. Pega lá, moleque. Vai lá, garoto. Traz aqui para amigo. Traz aqui para amigo. Quer trazer não, né? Quer trazer não, né? Em João 14, versículo 27, o Senhor Jesus Cristo nos diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que existem dois tipos de paz. A paz do reino dos céus, que é a paz de Cristo, e a paz do mundo. E sabemos que o príncipe deste mundo é quem? É Satanás. Então, quem busca as coisas do alto, vive segundo a lei, a doutrina do reino dos céus, está buscando a paz que vem de cima, a paz de Cristo. E quem vive segundo o curso deste mundo, segundo a doutrina, as instruções mundanas, está vivendo segundo a paz do mundo, ou seja, a paz do diabo, que sabemos que é uma falsa paz. Então, como eu questionei no início do vídeo, a paz de Cristo versus a paz do mundo, qual paz você tem buscado para a sua vida? O príncipe deste mundo é Satanás. Sendo assim, as doutrinas que regem este mundo nos dá uma falsa sensação de paz, pois o intuito de Satanás é nos manter cada vez mais aprisionados às doutrinas deste mundo, fazendo assim com que cada vez mais pessoas estejam distraídas com as coisas deste mundo e, consequentemente, as doutrinas deste mundo acabam por impedir com que mais e mais pessoas possam ter acesso à paz que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Pois desde que Satanás enganou Adão e Eva lá no Éden, Satanás vem desconfigurando toda aquela beleza que Deus fez ao construir o mundo e construindo um mundo segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, porque o diabo construiu um mundo inteirinho ante Deus. Ele desconfigurou toda a beleza deste mundo e transformou um mundo totalmente ante Deus. Como assim, Marcos? O que você quer dizer com isso? As leis, as doutrinas, as instruções, todo o ensino deste mundo, se você for pegar a Bíblia e comparar a lei de Deus, as instruções de Deus, com as instruções deste mundo, todo este mundo como ele está, você vê que é totalmente anti-Deus. Vimos Satanás instaurando aqui neste mundo guerras, nações contra nações, fazendo muitas guerras, revolução industrial. Recentemente agora, a nossa era é inteligência artificial. Os valores bíblicos que regem todas as nações estão sendo pouco a pouco desconfigurados
todos os valores, todas as instruções, a família, segundo o que Deus instituiu, que a família está sendo deturpado, como vimos agora com o aumento da doutrina LGBT. Todas estas coisas não são coisas que vêm do alto, mas são doutrinas terrenas, são doutrinas anti-Deus, e está tomando conta das nações. Só que as nações que abandonam o seu Deus estão constantemente sendo enganadas por estas coisas. Elas não conseguem enxergar. E por que não conseguem? Porque não têm a luz do Evangelho para iluminar os seus pés em meio a todo este mundo de trevas. Por isso, vivem seguindo no engano. Muitos vivem achando que estão vivendo uma vida agradável a Deus, mas vivem uma vida de mentira, pois não tem a palavra para colocar eles num caminho correto, da qual Deus se agrade. Não tem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho puro e verdadeiro, que vem do alto. E talvez vocês devem estar se perguntando, por que o diabo estaria tão preocupado em desconfigurar todo este mundo? O que o diabo ganha com isso? Simples, porque o diabo sabe que ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador, teremos acesso à tão e sonhada paz que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Por isso, o diabo vem tentando cada vez mais desconfigurar todas as leis que o Senhor instituiu em toda a terra, e deturpando todas as leis que vêm do alto e criando as suas doutrinas diabólicas, pessoas cada vez mais vivem aprisionadas, acorrentadas em seus pecados e, consequentemente, se distanciam da bom e agradável paz que o Senhor tem para nós, a paz que o Senhor nos prometeu em João 14, versículo 27, como li no início do vídeo. Mas, mesmo depois disso tudo que eu acabei de dizer, talvez muitos de vocês podem estar se perguntando, eu já vi muitos homens e mulheres de Deus que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único eterno Salvador, como você, Marcos, acabou de dizer. Ok. Entretanto, estes mesmos homens e mulheres, mesmo sendo verdadeiros homens e mulheres de Deus, ou seja, isto é, fiéis ao Evangelho, fiéis a Cristo, sendo perseverantes em toda a instrução que o Senhor Jesus Cristo nos deu em sua palavra, mesmo assim, estas pessoas, elas vivem sobre forte tribulação, sofrendo, são rejeitadas, excluídas, vivem em sofrimento, depressão, doentes, desempregados, perseguidos, humilhados, são traídos, injustiçados. E, mesmo passando por tudo isso, continuam firmes, sendo verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porém, muitos devem se perguntar, eu não estou vendo essa paz que o Senhor Jesus Cristo está prometendo. Quando eu olho para a vida deles, eu não enxergo essa paz. E muitos de vocês podem estar querendo uma explicação sobre isto. Porque que muitos homens e mulheres de Deus, mesmo sendo perseverantes na fé, passam por todo tipo de injustiça, tribulação. Muitos perdem até as suas vidas, por amor a Cristo. E vocês
também podem estar dizendo: em contrapartida, Marcos, também vimos muitos homens e mulheres que não querem nada com Deus, muito pelo contrário, perseguem, humilham, muitas vezes até matam o povo de Deus, rejeitam totalmente o Evangelho, vivem uma vida totalmente anti-Deus, muitas vezes até mata o povo de Deus, zomba do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício por nós. Mas mesmo assim, quando vocês olham em comparação à vida do povo de Deus e à vida dos ímpios, vocês veem uma vida muitas vezes agradável, luxuosa. Passa uma imagem de serem pessoas felizes. Mais uma vez, são pessoas que não querem nada com Deus. Como diz aquela frase, não fazem nada para agradar a Deus. Muito pelo contrário, muitos deles zombam de Cristo e nunca se arrependem das suas más obras. Muito pelo contrário, eles amam praticar o mal. São pessoas sem escrúpulo, sem remorso. E mesmo cometendo todo tipo de maldade, jamais se arrependem. E mesmo cometendo todo tipo de maldade, estas pessoas prosperam, são felizes, sentem paz, praticando as más obras deste mundo. E muitos deles morrem, vivendo uma vida inteira, praticando todo tipo de maldade e injustiça contra o povo de Deus. E jamais se arrependem. Mas o Senhor Jesus Cristo havia nos alertado sobre esse povo, sobre estas coisas que passaríamos. Irei ler agora alguns textos que falam a referente a isso, sobre este povo ímpio, que persegue o povo de Deus. Resolvi começar o texto daqui. Vou ler 5 textos de Provérbios. Chepeque separado. Provérbios capítulo 1, do 10 ao 19, que diz assim: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscadas contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscada para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destruirá. Então aqui o Senhor está nos dando exemplos de pessoas ruins, padrões de comportamentos dos ímpios, pessoas que pessoas que tramam o mal do seu próximo, mas mal sabem elas que estão cavando a própria cova, pois o Senhor está lhe observando. E cedo ou mais tarde a mão do Senhor, a ira do Senhor cairá sobre elas. Então o Senhor está dizendo para não seguirmos o caminho dos ímpios, mas sim mantermos distância desse tipo de pessoa. Agora vamos para o segundo texto aqui que eu separei, aí em Provérbios.
Vamos então para Provérbios 4, do 14 ao 17, que diz assim: Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus, nem pense nisso. Não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Como eu disse anteriormente, o Senhor está dando aqui padrões de comportamento dos que serão condenados no dia do julgamento, pois esses que não detêm o conhecimento que vem do alto, mas vivem segundo a doutrina deste mundo, estes andam por caminhos tortuosos e logo serão eles mesmos, pelas suas próprias obras, irão ser jogados à cova, e com isso jamais voltarão a pisar nesta terra. Não é o que acontecerá com o povo de Deus, com aqueles que vivem em obediência com a palavra do reino, com o evangelho do reino. Esses brotarão no dia da ressurreição e alcançarão a vida plena, quando o Senhor Jesus Cristo, ao toque da sétima trombeta, levantar o teu povo, ressuscitar o teu povo e estabelecer o seu reino, lá do Monte Sião, lá de Jerusalém, onde governará todas as nações. Bom, vamos dar continuidade a mais um texto. Agora em Provérbios 5, do 1 ao 9 e do 18 ao 23, que diz assim, vamos lá. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelos caminhos da vida, ou seja, ela rejeita o Evangelho, rejeita a instrução que vem do alto. Não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Verso 18. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, ou acariciar os seios da promíscua, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz, e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Ou seja, então o texto está nos aconselhando para, não interessa se você é solteiro ou é casado, para não, você homem, não se comprometer com este tipo de mulher, principalmente se for casado, né? E mulheres não copiar este tipo de comportamento, que esta mulher aqui foi usada como exemplo. Porque
porque elas te conduzem para caminhos tortuosos que vão te levar à morte. Assim como ela própria se conduz à morte dela, ela arrastará muitos para o mesmo caminho. Agora vamos ler Provérbios 7, do 1 ao 27, que diz assim: Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina dos seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança. Escreva-as no fundo do coração. Sabemos que, como nos outros estudos, quem acompanha o canal, quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente. Amarre-as aos dedos como lembrança. Amarre aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração, ou seja, memorize na mente as instruções do Senhor. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela, agora o Senhor vai dar um exemplo aqui de coisas muito comuns que vemos nos dias de hoje. Esse perfil de mulher nos bares, nas esquinas, nas festas, na sua vizinhança, talvez até na sua família, esse perfil de mulher. E você, mulher, se tiver este tipo de perfil, sabe que o Senhor repreende este tipo de comportamento, esse estilo de vida. Tanto a mulher que tem esse tipo de comportamento, quanto os homens que se deixam levar, se atraem por este tipo de mulher. Independente de você ser solteiro ou solteira, sabe que o Senhor repreende este tipo de comportamento. Vamos lá, a partir do verso 6 diz: Enquanto estava na janela de minha casa, eu olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebiam entre eles que não tinha juízo. Que não tinha juízo. Ele atravessava a rua, perto da esquina onde morava certa mulher. Olha os comportamentos desta certa mulher. E caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Está notando alguma semelhança? Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Vive batendo perna na rua. Vocês conhecem bem, né? Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: Hoje apresentei uma oferta de paz, eu cumpri meus votos, por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama. A mulher seduzindo ele. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos nos embriagar. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro. Agora vem o problema. Já estava um problema, né? Agora vai piorar ainda mais. Verso 19. Pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês.
Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como um boi que sai para o matadouro, como o servo que caiu na armadilha. A espada da flecha lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Ou seja, não viva segundo os seus maus desejos. Lute contra a carne. Não viva segundo a instrução deste mundo. Porque é este mundo que instrui que você deve cobiçar a mulher alheia, você, mulher, deve dar em cima de outros homens, procurar prazeres fora do seu relacionamento e não respeitar o relacionamento alheio. É o que o mundo instrui, a doutrina do mundo. Então, o verso 25 está dizendo: não deixe que seu coração se desvie para ela, não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura, seu quarto é a cama da morte. Porque o verso 26 e 27 está dizendo: pois ela causou a ruína de muitos, não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a cama da morte. Porque cedo ou mais tarde o marido descobrirá e ficará furioso e o matará. Ou talvez não, né? Do jeito que está a banalização da traição hoje em dia, talvez ele nem ligue. Muitos nem ligam mais. Mas que ele ligando ou não, o Senhor liga e a mão de Deus cairá sobre a sua vida, a ira de Deus cairá. Se a mão do marido não cair, a mão do Senhor cairá. Então, de um jeito ou de outro, sabe que você vai se dar mal. Tanto você homem quanto você mulher que praticam estas coisas da qual o Senhor não se agrada. Além de que você, mulher, que pratica estas coisas, este tipo de comportamento, ou seja, traição, você, mulher casada, ou até mesmo você, marido casado, que gosta de pular uma cerquinha, e você, homem, que acha bonito dar em cima da mulher alheia, ou você, mulher, que acha bonito dar em cima do homem alheio, mulher, ou seja, você, mulher, que acha bonito dar em cima do marido dos outros, e você, homem, que acha bonito dar em cima da mulher dos outros, para satisfazer a sua própria vontade, para satisfazer o seu próprio ego, orgulho, para, no meio da roda dos seus amigos, sair como pegador, seu garanhão, achando que está fazendo bonito, como o mundo instrui que este tipo de comportamento é lindo. Se você não pensa no parceiro desta mulher, ou se você, mulher, não pensa na parceira deste homem da qual você cobiça, pense pelo menos na criança. Esta família, muitas delas, é formada uma família completa que tem filhos. E você fazendo estas coisas, ou seja, sendo objeto, instrumento de traição, ao este marido saber, ou ao esta esposa saber, logicamente ocorrerá brigas, e além de você estar colocando a sua vida em risco, essa família brigará, se separará, e a criança, que não tem nada a ver com a história, sairá perdendo, pois essa família que já está num caminho ruim, irá se desfazer por completo, irão se separar. E quem sai perdendo é a criança nessa história. Então, se você não pensa
no marido ou não pensa na esposa, tá nem aí para satisfazer a sua própria vontade, para sair bonito no meio da tua rodinha de amigos, rodinha de amigas, para sair como um bam, pegador, pense pelo menos na criança, que vai ficar sem pai e sem mãe, uma família completamente destruída. Ao invés disso, chame a atenção dela, a atenção dele. Use a instrução, a palavra de Deus para este homem, esta mulher que te cobiça, que sente vontade de trair, para que ela possa repensar, ela ou ele repensar os seus maus caminhos, os seus maus desejos, e possa assim se acertar no relacionamento. Seja um instrumento, seja uma voz do Senhor para restaurar esse casamento e não para destruir. Pois fazendo isso, o Senhor o abençoará. Do contrário, saiba que aos olhos do Senhor está por toda a terra, que a mão de Deus, a ira de Deus cairá sobre a sua vida. Pois a palavra de Deus diz, não coloque o Senhor à prova. Fazer estas coisas, se colocar como instrumento do diabo para destruir famílias, principalmente a família que é tão sagrada, que Deus instituiu, só para satisfazer as suas próprias vontades, saiba que isso deixa Deus irado e Deus não se esquecerá. Então preste atenção, tenha juízo. Falando em juízo, falando em ter juízo, vamos agora para ainda Provérbios 9, do 13 ao 18, que diz assim. O título já diz, a insensatez pede para ser ouvida. A insensatez pede para ser ouvida. Vamos lá, verso 13. A mulher chamada insensatez é atrevida. É ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. E ela diz, venha a caminho, venha à minha casa todos os ingênuos, venha à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Agora vamos para Salmo 37, versículos 12 ao 15 e versículo 21 também, que diz assim, o perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê que o dia do juízo, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração, e seus arcos serão quebrados. Verso 21. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Ou seja, aqui no verso 21 o Senhor está dando alguns perfis de comportamento dos condenados e alguns dos salvos. Mas aí vocês podem estar se perguntando, que paz é essa que o Senhor Jesus nos prometeu? Que o povo de Deus passa por tribulações, são afligidos,
passam por todo tipo de maldade, onde seu próprio povo sofre, chora, é perseguido, é colocado sob forte tribulação, sofre injustiças, o que mais? Perde seus filhos de formas covardes, doenças, tribulações, câncer, vários tipos de doenças, e muitos ímpios que também passam por muitas coisas, até as mesmas doenças se curam. Famílias de cristãos que o filho se vicia em drogas, fica dependente de drogas, vira ladrão, né? Assaltante, traficante. Mas na família ali tem grandes homens e mulheres de Deus, mas alguns deles se desviam e causam um enorme sofrimento entre aquela família. Por que o Senhor permite estas coisas? Você pode estar se perguntando. Em contrapartida, vimos muitos homens que não querem nada com Deus, se jogam de cabeça nesse mundo das drogas, do crime, da violência, e muitas das vezes nem se viciam. Nem ficam presos, se acidentam, mas se recuperam. Passam por alguns maus bocados, mas se recuperam. Então, vou ler aqui então Filipenses capítulo 1, versículo 29, que diz assim: pois vocês receberão o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E em Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 10, diz assim: em seguida, o diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Então o diabo disse para o Senhor Jesus: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Então você vê que Satanás levou o Senhor Jesus para um alto monte e Satanás disse que todos os reinos foram entregues a ele. Que se o Senhor prostrasse a Ele como em adoração, Satanás iria dar todos os reinos para ele. Satanás ele roubou lá no Éden, quando enganou Eva, roubou toda a autoridade que tinha dado ao homem. O Senhor não tinha dito para Adão que ele teria para ele governar os animais do alto, os animais da terra e os animais dos mares? Essas três esferas, tanto no ar, quanto na terra, quanto no mar, Deus deu autoridade para o homem governar sobre essas três esferas. Só que o homem pecou lá no Éden, e a Bíblia diz que o diabo veio para enganar, roubar e matar. Primeiro Satanás enganou, depois ele roubou a autoridade que Deus tinha dado ao homem de governar a terra, e depois ele matou, inserindo o pecado no homem, e assim o homem passou a morrer. Então você vê aqui no texto que quando Satanás leva o Senhor Jesus para o alto monte, e Satanás diz que ele tem autoridade sobre todos os reinos da terra, você vê que o Senhor Jesus não chama ele de mentiroso. O Senhor Jesus não disse: é nada mentiroso, eu que criei todas estas coisas. Você não tem autoridade sobre nada. Você vê que o Senhor Jesus Cristo não disse isso. Ou seja, é verdade, por quê? Porque ele roubou. Satanás ele roubou a autoridade
de governança que Deus tinha dado ao homem lá no Éden, quando Satanás enganou o homem. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo vem e se faz carne, após a sua morte e ressurreição, o Pai toma a autoridade que o diabo roubou de nós e lhe dá a seu Filho. Então o Senhor Jesus Cristo passa a ter autoridade, governo sobre tudo que é no céu, na terra e debaixo da terra. Porém, essa autoridade que o Pai deu para o Filho só irá se concretizar no início do milênio. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e derrotar o anticristo com o sopro de sua boca e prender o diabo, acorrentar o diabo e colocá-lo aprisionado no abismo. Só aí o Senhor estabelecerá o seu trono com cetro de ferro aqui na terra e ele irá governar toda a terra e irá levantar reis e sacerdotes, homens e mulheres de Deus, para elegê-los para serem reis e sacerdotes, para junto com Cristo governar. Ou seja, o Senhor vai restaurar o que o Senhor tinha feito no Éden, que era dar poder e autoridade ao homem para governar tanto os animais do alto, os animais da terra e os animais dos mares. Coincidentemente, que não é coincidência, o que vimos hoje, nesse mundo de guerra, da qual Satanás instruiu, Satanás desconfigurou este mundo e colocou guerra sobre todas as nações, sendo ele o Deus da guerra, uma espécie de Deus da guerra. Satanás colocou guerra entre as nações, entre os homens. Quais são as 3 esferas de guerra que vimos? A aeronáutica, a marinha e o exército. A aeronáutica governa os ares. O exército governa a terra. E a marinha governa os mares. Vocês estão vendo a semelhança? Só que, se você falar isso para muitos hoje em dia, eles vão falar que é viagem, né? Que é viagem nossa. E só para não ficar nas minhas palavras, Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. O Senhor Jesus no Éden está falando, então Deus os abençoou. Ou seja, Deus não está falando somente para Adão, pois ele está falando no plural. Deus está falando para Adão e para Eva. Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Encham e governem a terra, no plural. Por que o Senhor está falando no plural? Ou seja, para Adão e Eva, para encher a terra e governar. Porque isso daqui era uma mensagem para o futuro, ou seja, para o reino milenar. Essa mensagem aqui, Deus está usando Adão e Eva como sombra das coisas que haverão de vir, haverão de acontecer no reino milenar sobre esta terra. Deus estava anunciando essas coisas lá no Éden, usando como ponto de partida Adão e Eva, usando como sombra, como maquete para as coisas que irão acontecer, para as coisas que haverão de acontecer lá no futuro, no reino milenar, quando Satanás for destronado, o príncipe deste mundo que é Satanás for destronado,
acorrentado e aprisionado lá no abismo, quando o Senhor destruir o anticristo e aprisionar Satanás no abismo, isso irá se concretizar. Encham e governem a terra. O Senhor Jesus irá governar a terra e a sua noiva, a sua igreja. Por isso que o Senhor está dizendo encham, no plural, usando Adão e Eva como maquete, como sombra. Adão apontando para Cristo, que haveria de vir, e Eva apontando para a igreja, que seria formada através de Cristo. Ou seja, era uma mensagem profética para as coisas que hão de acontecer no milênio, no reino milenar, aqui na terra, e não no céu. Muitas pessoas pensam que nós moraremos no céu, mas no reino milenar, mas o Senhor Jesus Cristo irá reinar na terra, estabelecerá o seu reino, o seu trono, com cetro de ferro, lá no Monte Sião, que é na terra, não no céu. Mas isso daí é um outro estudo. E o texto continuou: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Lembra daquilo que eu acabei de explicar? Então é referente a isso daqui, ó. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Preste atenção nisso daqui. Pode deixar até anotado aqui já. Domine sobre os peixes do mar. Deus falando para Adão. Mar é referente quando Satanás roubou o poder e a autoridade que Deus estava dando para Adão e Eva, com sua doutrina maligna, ele sendo como o Deus da guerra, colocando todas as nações sobre guerra, ele usou esta dominação do mar, do céu e da terra, para construir o quê? Exércitos que dominariam o mar, os céus e a terra. Ó, domine sobre os peixes do mar. Satanás usou isso e construiu o quê? Mar é referente à marinha. Sobre as aves do céu. Céu, quando se trata de guerra, é referente à aeronáutica. E sobre todos os animais que rastejam pela terra. Terra, quando se trata de guerra, se refere a exército. Essas três esferas, essas três formas de governança, de governo que o Senhor lá no Éden intitulou para nós, Satanás roubou o poder e a autoridade que Deus havia dado para o homem, enganando Eva lá no Éden. E daí ele, como o Deus da guerra, como aquele que faz guerra entre os povos, coloca as nações entre constante guerra, com várias formas de doutrina. Ele construiu esses três pilares para o homem se degradar, se guerrear. As nações se guerrearem, se degradarem. Faz sentido ou não faz? E com essas três esferas, esses três pilares, Satanás, com a sua doutrina de guerra dentre as nações ímpias, Satanás tira toda a paz do mundo, controlando homens que não querem nada com Deus, pois rejeitaram a palavra de Deus e viveram segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios maus desejos. Satanás derramou do seu espírito sobre toda a terra, que é o espírito do anticristo, e com isso, com os próprios maus desejos dos homens, Satanás vem controlando todas as nações e colocando os povos
povos, línguas, tribos e nações sob constante guerra, gerando morte, mais morte, mais morte, de geração em geração em geração. E será assim até o fim. Então Satanás, criando guerra entre as nações, enquanto o Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz, Satanás é o Deus da guerra, é o príncipe da guerra. Ele é o principal, ele é o que está por trás, ele é a peça-chave do porquê que os povos, as nações, vivem sob constante guerra. É tudo culpa do diabo. O diabo que coloca as nações, nação contra nação, povo contra povo, de geração em geração, em geração em geração, que escraviza nações com doutrinas diabólicas. É isso que o Senhor Jesus Cristo quis nos dizer. Em Mateus 24, do 7 ao 13. Vou ler aqui para vocês. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto, ou seja, o princípio das dores. Então vocês serão presos, falando referente a nós, ao povo de Deus. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. O que o Senhor está dizendo por minha causa? Por causa dele. Por causa que todos aqueles que não se dobram à doutrina deste mundo, à instrução deste mundo que Satanás construiu para si, doutrinas enganosas e malignas, mas vivem uma vida segundo a lei do reino dos céus, as nações ímpias se iram contra nós, nos perseguem. Daí vem a guerra das descendências. Você lembra que Deus disse lá em Gênesis? Então vamos voltar para Gênesis, capítulo 3, do versículo 15, quando Deus dá um recado para a serpente. Não, vamos a partir do versículo 24. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Agora a partir do 15, essa parte é importante. Farei que haja inimizade entre você, Deus está usando a serpente para mandar um recado para o diabo. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. A mulher Deus está usando Eva. Para quê? Para usar como sombra. Essa mensagem, na verdade, não é para Eva. Essa mensagem é para a igreja. Farei que haja inimizade entre você, usando a serpente, mas mandando a mensagem para o que estava por trás da serpente, que era Satanás, e a mulher. Deus usando Eva como figura da igreja gloriosa que haveria de vir, que haveria de ser formada mediante o sacrifício de Cristo. Era uma mensagem para o futuro. E entre a sua descendência e o descendente dela. Entre a sua descendência, falando para Satanás. Satanás tem uma descendência? Sim. Uma descendência espiritual. Pessoas que negam a lei de Deus, que vivem uma vida anti-Deus, que vivem uma vida que amam as doutrinas deste mundo e rejeitam as doutrinas, aquilo que Deus estabeleceu que é bom e agradável a nós, e que amam a maldade. Pessoas que se identificam com o mal, com a maldade, com tudo aquilo que Deus declarou que é mal, pessoas que amam estas coisas, estão se fazendo, e entre a sua descendência, estão se fazendo descendência
do diabo. E o descendente dela, ou seja, descendente de Eva. Quem que veio a partir de Eva? Cristo. E mediante o sacrifício de Cristo, Cristo é o segundo Adão. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Mediante o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, a igreja é formada mediante o evangelho dos apóstolos, a pregação dos apóstolos. Os apóstolos que construíram, formaram a igreja. Então é referente a isso. Vamos agora voltar para o texto. Até me perdi aqui. Mateus 24, versículo 7 ao 13. Versículo 8. Tudo isso, porém, será apenas o começo, o princípio das dores. Versículo 8, já voltando de novo para Mateus 24, do 7 ao 13, no versículo 8 diz: tudo isso, porém, será apenas o princípio das dores. Princípio das dores por quê? Porque as nações que se fizeram descendência da serpente mediante a desobediência e mediante amarem a doutrina deste mundo, a suposta paz que o mundo dá, que Satanás construiu essa suposta paz, nações que amam estas coisas, pelas suas más obras, as obras das tuas mãos, as obras malignas, elas naturalmente irão perseguir a igreja. Por quê? Porque odeiam a justiça de Deus que é manifesta através da sua igreja, através da sua noiva. Pelas boas obras das mãos da sua igreja, as nações se iraram contra nós. É isso que o Senhor está dizendo. Tudo isso, porém, será apenas o princípio das dores. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Por minha causa. Por que pela causa do Senhor? Porque quando o Senhor Jesus Cristo se fez carne, mediante o seu sacrifício, mediante toda a sua instrução, a sua doutrina, nós o aceitamos e junto com ele o seu evangelho, ou seja, lutamos contra a carne e praticamos obras de justiça perante as nações. Isso causa ira nas nações que rejeitaram o Cordeiro. Então, o espírito do anticristo está sobre todos aqueles povos, aquelas nações que amaram este mundo, que amam as doutrinas deste mundo e rejeitam, abominam todo o ensino, toda a instrução do Evangelho, toda a boa obra que o Senhor faz, pratica, nos usando, derramando do seu Espírito e nos usando como ferramenta de bênção para muitas nações, tanto para instruir como praticar justiça perante os povos. As nações se iram por causa disso. Por isso que isso acontece. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, por causa do Senhor. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Por que o Senhor está dizendo que muitos se afastarão de mim? Porque muitos ouvirão do Evangelho, irão aceitar o Senhor Jesus. Porém, no decorrer de suas vidas, não vão suportar tamanha tribulação, tamanha perseguição, e também irão se deixar ser levados pela vontade da própria carne, pelos seus próprios maus desejos. Isso será latente dentro deles, será mais forte, e eles sucumbirão às suas próprias vontades, à vontade do pecado, e rejeitará as boas obras do Senhor. Ou seja, cometerão a apostasia. Por isso, muitos se afastarão de mim, se afastarão do Senhor,
e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo, viu? Não basta apenas conhecer do Evangelho, levantar a mãozinha na igreja e falar: eu aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador. E pronto. Tem que se manter firme até o final. O que é se manter firme? Se manter ali, segundo a doutrina de Cristo e rejeitando toda má obra, toda obra maligna, diabólica, que é propagada por este mundo. Nós devemos rejeitar todas estas coisas e nos atentar para a doutrina que vem do alto e rejeitar essa falsa paz que o mundo nos dá e buscar a paz, a verdadeira paz que o Senhor disse. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Entenderam agora? LGBT, a doutrina LGBT, a pedofilia, roubo, tráfico, estupro, mentiras, traições e todo tipo de doutrina que não condiz com o Evangelho. Tudo sendo deturpado e pessoas cada vez mais, por não conhecer a palavra, por rejeitar a palavra de Deus, caem na doutrina do diabo. Haverá um tempo em que a pedofilia será considerado algo normal. Assim como há tempos atrás, você falar de homossexualismo, você podia falar numa boa. Hoje em dia, muitos cristãos, principalmente já aqui no Brasil, médicos, professores, se for tocar no assunto homossexualidade, é capaz de perder até seus empregos. Antigamente, essas coisas eram abomináveis por grande parte das nações. Hoje em dia não. Hoje em dia é aceitável. Hoje em dia você tem que medir as palavras, porque você pode ser até processado. Ou seja, foi propagado toda a doutrina da qual o Senhor não se agrada. E as nações, por se afastar de Cristo e não se dobrar ao Evangelho, não querer se instruir, alimentar o Espírito com a palavra de Deus, cada vez mais vem alimentando a carne com essas doutrinas enganosas. Por isso que o mundo vem ficando do jeito que está. Como eu disse, o LGBT cada vez mais forte, a doutrina do LGBT, as leis ajudando a propagar estas coisas, traições no casamento, cada bizarrice que a gente vê hoje em dia se tornaram normais. Homens que falam claramente que são chifrudos e se orgulham disso. Mulheres dizem que traem seus maridos na frente deles, parecem canal de televisão. Ninguém se envergonha mais destas coisas. Qual é o próximo passo? Daqui a pouco vai ser a pedofilia. Escuta o que eu estou te dizendo. Não vai demorar muito. Muitos serão até processados se você usar a palavra pedofilia. Se você chamar alguém de pedófilo, vão culpar a criança. Não, o pedófilo não é culpado. O culpado é a criança. Vão culpar a criança. Não é a criança que fez com que o pedófilo sentisse prazer. Coitadinho. Os psicólogos, os psiquiatras vão passar a mãozinha na cabeça, a própria justiça, as leis serão alteradas. E nós devemos permanecer fortes, firmes. Como está dizendo aqui, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. O que é se manter firme? É não permitir que a doutrina do mundo desconfigure a doutrina que
Cristo colocou em nós. É mais ou menos isso. Estendi um pouco, espero que tenha passado boas informações aqui.